Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira sobre doutrina católica, de uma formação na comunidade Quod Semper, né? Lembre-se sempre de convidar amigos, pessoas que têm interesse em conhecer. Essas formações, elas são online, ao vivo, e depois ficam gravadas, e se Deus quiser e tudo der certo, elas são colocadas no YouTube, né? Então, muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a nossa fé, que é o sacramento da confissão, talvez um dos assuntos mais importantes, certo? Por quê? Porque o sacramento da confissão, ele foi instituído pelo próprio Cristo, e ele é um sacramento necessário para a nossa salvação, certo? Então, nós já falamos anteriormente, nós falamos sobre o sacramento da Eucaristia, né? Que é um sacramento que nós podemos receber também cotidianamente, assim como a confissão. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos, que é o batismo, né, o sacramento que é a porta de entrada da vida católica, né, o sacramento que infunde a graça de Deus nas nossas almas e nos perdoa do pecado original e de todos os pecados atuais, no caso dos adultos, né, porque no caso as crianças não têm pecados atuais, só tem o pecado original. Os adultos têm também os pecados atuais, que são os seus pecados próprios, né, cometidos por eles próprios, livremente. Então, esses pecados, eles são perdoados no sacramento da Eucaristia, do sacramento do batismo. E depois, né, nós podemos receber o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do matrimônio, o sacramento da unção dos enfermos. Alguns, no caso, recebem o sacramento do matrimônio, todos podem receber o sacramento da crisma, e alguns recebem o sacramento da ordem, né, que significa que é propriamente a ordenação sacerdotal. Então, esses são 7 sacramentos e eles foram instituídos por Cristo. Mas, inicialmente, voltando, né, uma questão que nós já tínhamos falado na aula sobre a Eucaristia, nós tínhamos comentado que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Todos os sacramentos, eles são assim, um sinal visível de uma graça invisível. Então, assim, primeiramente, os sacramentos, eles produzem em nós uma graça especial, uma graça sobrenatural. Todos os sacramentos produzem a graça em nós. E eles são como instrumentos que o próprio Cristo quis instituir para produzir em nós a graça. Então, os sacramentos, todos eles produzem em nós uma graça específica, especial. O Concílio de Trento, ele define como uma graça que é ex opere operator, ou seja, que uma vez que o sacramento é devidamente recebido, independentemente daquele que ministra, independentemente do sacerdote, independentemente, ele sempre produz um efeito bom e benéfico para a nossa alma, uma vez que ele for recebido validamente, né, com todas as condições necessárias para a sua validade. Então, o sacramento é um instrumento, um sinal. Todos os sacramentos, eles são um sinal visível, algo que a gente vê. Seja, por exemplo, a água do batismo, né, que se derrama sobre a criança, sejam as palavras do sacerdote na hora da absolvição, mas os sacramentos, eles têm um elemento de simbólico, um elemento de sinal visível, certo? Que acontece sempre. O sacramento da confissão, que é hoje propriamente aquele que nós vamos dedicar a falar, é um sacramento chamado sacramento de cura. Jesus, ele quis que certos homens fossem sacerdotes e apóstolos, né, primeiramente, depois esses apóstolos, os seus sucessores são os bispos, e os bispos elegeram sacerdotes, né, que são cooperadores do trabalho do bispo. Então, Jesus, ele elegeu certos homens e ele deu um poder para eles, um poder que é tremendo, né, o poder de, primeiro, consagrar a Eucaristia, então, o poder de transformar um pedaço de pão no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, em virtude daquelas palavras de Jesus, e o poder de perdoar os pecados, né, como os dois principais, além de outros também, né, que propriamente tem aqueles que são ordenados, mas aqui o principal é esse, né, no qual nós vamos falar hoje. O sacramento da confissão, então, meus caros, é o sacramento que foi instituído por Deus. O sacramento da confissão é o sacramento que foi instituído pelo próprio Deus para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Quando uma pessoa é batizada, seja adulto, seja criança, em virtude mesmo do batismo, que é um sacramento que purifica, que lava, e por isso o símbolo da água, ele não é em vão, é porque realmente o batismo é uma lavagem,
é uma limpeza, né? Ou seja, você limpa, mas não só o corpo, não só materialmente como um banho qualquer. Não, o batismo ele tem o aspecto da água, o sinal visível, mas ele purifica realmente dos pecados aqueles que recebem este sacramento. Ele purifica a alma, ele lava a alma e faz com que a pessoa que uma vez recebeu o sacramento ela seja incorporada na própria vida divina, no mistério da Santíssima Trindade. Então, todos os sacramentos, eles funcionam assim, certo? Eles geram uma graça, no caso, mas aqui, especificamente, o sacramento do batismo, ele purifica verdadeiramente dos pecados. Então, só cuidado, gente, aí com o microfone ligado sempre, né? Então, vejam, voltando. Então, a confissão, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Só um momentinho aqui, que daí... Acho que tem uma opção aqui que ativa o mudo, todos os microfones, daí a gente não tem. Muito bem, acho que agora vai ficar mudo. Então, vejam, vamos por partes. O sacramento do batismo, então, ele purifica do pecado original, ele purifica dos pecados atuais, no caso daqueles, porque ele realmente é uma lavagem, é um banho, mas não só do corpo, da alma, em que a pessoa é mergulhada, e por isso eu te batizo, eu te limpo, eu te mergulho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa que recebe o batismo, nós, quando recebemos o batismo, nós fomos incorporados na própria vida divina, na vida sobrenatural. Deus infundiu em nossa alma, no momento do nosso batismo, uma graça que justifica e que perdoa o meu pecado, que purifica realmente a minha alma, embora permaneçam sim a inclinação ao mal, mas já não há mais pecado. Realmente, através da graça, nós somos justificados, nós somos transformados, e aqui é o problema dos protestantes, eles não compreendem isso. Eles não compreendem a graça como um elemento que realmente justifica e transforma, e por isso eles insistem, né, e não acreditam na santidade, ou seja, que alguém possa ser santificado por Cristo realmente. Eles entendem a graça de uma maneira simplesmente extrínseca, ou seja, algo que me cobre, mas não é algo que me transforma realmente. E a igreja ensina ao contrário. Não, a graça é um dom sobrenatural que é infundida na minha própria alma e que me transforma e que me purifica e que me justifica realmente, certo? Me dá uma vida divina, uma vida sobrenatural. Então, a graça, meus caros, ela nos transforma de verdade, não é mentira. Então, por isso que o Lutero ele dizia, né, que ele via a graça como se fosse uma neve cobrindo, né, um monte de esterco. Não, é muito mais do que isso. A graça apaga o esterco, entende? Ele via o homem tão corrompido, que a graça era como se fosse uma veste que me cobria diante de Cristo, mas não que me transformava realmente interiormente. E por isso eles não acreditam na santidade. Eles insistem, né, que o ser humano é sempre pecador. Sim, nós temos tendência ao pecado. Nós temos uma tendência ao pecado. E quando cometemos pecados, somos pecadores. Certo? Mas a santidade é possível pela graça de Deus, não como fruto do esforço humano, mas fruto da graça de Deus, sermos transformados realmente, sermos justificados realmente, sermos santificados realmente. Certo? Então, quando nós recebemos o batismo, nós somos santificados, nós somos justificados. A tal ponto que a diferença de uma criança recém-batizada e um santo que está no céu não é uma diferença essencial, não. Os dois estão em graça, o santo e a criança recém-batizada. É uma diferença de grau, é uma diferença de intensidade nessa graça. O santo tem a graça de uma maneira muito mais eminente, muito mais profunda, mas a criança também é santa, em certo sentido, porque ela está em estado de graça. E nós também, quando estamos em estado de graça, somos santos, em certo sentido. Porque, ou seja, não estamos em estado de pecado mortal, nós não estamos no estado de pecado grave. Então, não somos pecadores em sentido estrito, somente em sentido, né, porque o termo pecador em sentido estrito é um termo designado àquelas pessoas que estão em pecado mortal. Claro que nós temos os nossos pecados veniais e tudo mais, então, né, mas quando nós estamos em graça, nós somos, em certo sentido, nós somos santos, realmente, porque a nossa alma está em comunhão com Deus.
Embora nós não desenvolvemos a nossa santidade como, sei lá, Santa Teresinha, né, e tudo mais, né? Então, mas nós já estamos justificados. Nós já estamos justificados, em certo sentido, certo? E o que consiste a justificação? Consiste em estar em estado de graça. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que ele instituiu o batismo para purificar os pecados, para aplicar os méritos que ele adquiriu, que ele conquistou na sua cruz, morrendo por nós na cruz, por isso que São Paulo fala, né, que nós fomos comprados por um preço alto. E qual é esse preço alto? É o próprio sangue de Cristo na cruz, que comprou, que adquiriu a nossa salvação, certo? Então, é pelos méritos de Cristo que nós somos salvos, não pelos nossos méritos. Mas uma vez que nós fomos batizados, que nós fomos remidos, nós estamos na graça, mas, desgraçadamente, e Jesus mesmo sabia disso, nós podemos perder essa graça. E como é que nós perdemos a graça recebida no batismo? Nós perdemos a graça recebida no batismo pelo pecado mortal, certo? Então, a doutrina católica, ela ensina que existe distinção, existe uma gravidade, existem pecados que são mortais, que são pecados graves, e existem pecados que são veniais, que são pecados também chamados leves. O pecado, todo ele, é uma transgressão, é uma ofensa a Deus. Mas existe distinção. Existe nas Sagradas Escrituras, mesmo está descrita, né, na carta de São João, que fala que tem pecados que levam à morte. Quais são os pecados que levam à morte? São os pecados graves, que fazem com que nós percamos a graça santificante, a graça que nos santifica. Então, no momento que nós cometemos um pecado mortal, nós perdemos a graça santificante, certo? Bom, Jesus mesmo sabia que era possível isso, conhecendo a nossa debilidade, conhecendo a nossa fraqueza, ele quis instituir um sacramento, né, que fosse eficaz, que realmente perdoasse os nossos pecados, seja eles quais forem. Isso é muito interessante. Deus, na sua infinita misericórdia, ele quis instituir. Jesus sabia, né, que por causa da debilidade da natureza humana, todos nós temos essa debilidade que é ferida que é uma herança, né, da ferida do pecado original. A natureza humana, embora ela seja justificada pela graça de Deus, a inclinação ao mal, ela permanece. E por isso que logo depois do batismo, não estamos, sei lá, perfeitos como anjos, como santos do céu. Não. Permanece ainda em nós tentações, permanece ainda em nós a inclinação ao mal e ao pecado, porque a nossa natureza ela está ferida pelo pecado original. As consequências do pecado original elas permanecem, embora a culpa sim ela seja remida, né, pelo batismo e por Cristo. Então, Jesus ele mesmo sabia que muitos de nós poderíamos e desgraçadamente cometemos, né, pecados graves, pecados mortais, e ele mesmo quis que instituir um sacramento que fosse capaz de perdoar esses pecados mortais, esses pecados graves, né? Por mais graves que eles sejam, por mais graves que eles fossem, né? Então, Jesus instituiu esse sacramento para conferir a graça, para transformar o nosso coração. E ele instituiu o sacramento da confissão logo na primeira vez que ele aparece para os apóstolos depois da ressurreição. Os apóstolos estão reunidos no cenáculo, as portas estão fechadas por medo dos judeus que mataram a Cristo, que perseguiram a Cristo. Então, os apóstolos estavam com medo, fechados. E Jesus mesmo, ele entra na sala, né, onde eles estavam reunidos, e ele diz em João 20, 22, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E Jesus faz um gesto de soprar sobre eles, que significa um gesto muito simbólico, que significa conferir a eles um poder, uma autoridade. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, dando, né, esse poder, essa potestade, para que, como ministros de Cristo, os apóstolos e os seus sucessores, os bispos e os sacerdotes que participam do ministério do bispo, pudessem perdoar os pecados verdadeiramente. Então, Jesus, conhecendo a nossa debilidade, ele quis instituir um sacramento, ele quis instituir um sacramento de cura. Ele saberia que nós poderíamos perder a graça e quis que pudéssemos, assim como o filho pródigo, recuperar essa graça mediante o arrependimento sincero e a confissão das nossas culpas. O próprio Cristo quis assim.
O sacramento da confissão, ele é uma manifestação do grande amor de Deus por nós. Jesus, ele quis instituir esse sacramento de cura, de misericórdia, que transforma o nosso coração, que é capaz de perdoar os pecados mais graves. A misericórdia de Deus, meus caros, ela é infinita, ela não tem limites, porque Deus não tem limites. Então, porque Deus mesmo não tem limites, por maiores que sejam os nossos pecados, ele pode verdadeiramente, se estamos arrependidos, ele nos perdoa verdadeiramente. Ele pode e nos perdoa mediante o nosso arrependimento. E diz as Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os farei brancos como a neve. Em Ezequiel 33, versículo 11, Deus diz, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Vejam, Deus ele não se cansa de nos perdoar, entende? Ele realmente nos perdoa no momento que nós nos aproximamos dele com as devidas disposições para recebermos bem esse perdão. Então é por isso que hoje nós queremos nos dedicar a falar sobre esse sacramento que foi instituído por próprio Deus e que tem uma função importantíssima na vida cristã, ou seja, os sacramentos que nós mais vamos receber, né, na nossa vida é o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia, são os dois pilares da nossa vida espiritual. Por quê? Porque todos nós pecamos, né? E porque todos nós precisamos de cura e precisamos desse remédio eficaz que a confissão nos traz. Jesus, ele veio para os pecadores. Mesmo as Sagradas Escrituras dão um título para Jesus que diz que ele é amigo dos pecadores. E amigo dos pecadores não para legitimar o seu pecado, porque ele nunca, jamais fez isso, mas para tocar o coração como médico bondoso que cura, que é capaz de tocar. E por isso ele mesmo diz, os que estão são, eles não têm necessidade de médico. Quando acusam Jesus, né, de estar com os pecadores, de estar com as prostitutas. Então, e por que acusam isso? Jesus estava lá para incentivar eles a pecar? Não, Jesus estava lá como bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. E essa ovelha perdida que está descrita no capítulo 11, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, somos todos nós. Todos nós, quando pecamos, seja qualquer pecado grave, nós somos como essa ovelha que saiu do rebanho, que saiu do redil, e que precisa de cura e de misericórdia. E que o próprio Cristo ele vai. E logo depois que ele conta essa parábola, ele diz, há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de penitência. Então todos nós precisamos de penitência, porque todos nós somos fracos, somos débeis, somos pecadores. Mas nós precisamos da penitência para quê? Para não permanecermos nesse pecado, para sermos realmente transformados pela graça que nos santifica e que nos justifica, nos torna justos. Então Jesus, como esse médico, ele institui o sacramento da confissão para nos dar essa possibilidade de nós, como filho pródigo, né, como aquele filho que ele descreve também no Evangelho de São Lucas, agora não me recordo o capítulo, mas que pede a herança, que decide deixar a casa do pai e que vai lá e esbanja todos esses bens que gasta, ou seja, pedir a herança de um pai que está vivo é como matá-lo. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele antecipou a morte do seu pai. Ele disse, eu não quero mais viver segundo as tuas regras, eu não quero mais viver na tua casa. Nós, quando cometemos um pecado mortal, às vezes fazemos isso. E precisamos da cura, precisamos do perdão. Então, assim como aquele filho pródigo, devemos sim cair em nós mesmos e nos arrependermos dos nossos pecados. E por isso devemos voltar e humildemente confessar: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Né? Que é isso que o filho pródigo pede. Trata-me como um dos teus servos. E o pai, que é bom, que ali é uma imagem, é um símbolo, né, do próprio Deus, ele pega aquele filho e manda trazer a melhor túnica, a melhor veste, e veste o filho. Ou seja, reveste com a graça. Isso que simboliza. Reveste com a graça. E é isso que acontece em nós quando nós nos aproximamos da confissão, né, com as devidas disposições. Nós somos novamente revestidos pela graça de Deus. E o próprio Deus se alegra pela nossa vontade, pelo nosso arrependimento. Então, meus caros, o sacramento da confissão, ele manifesta a bondade de Deus. E essa bondade, ela é capaz
de perdoar os piores pecados. Os piores pecados. A gente teria uma visão muito equivocada de Deus se nós achássemos que ele não é capaz de nos perdoar, ou que a sua bondade não é capaz de nos... Porque nós estaríamos colocando uma limitação nele. E ele mesmo é muito maior, ele tem poder para fazer, né? Ele é onipotente, ele tem poder para fazer todas as coisas. Fez todo mundo, todo criado, e ele opera a nossa salvação através da confissão, no momento mesmo que ele nos perdoa dos nossos pecados, nos redime e nos santifica, que é isso que acontece quando nós nos confessamos. Nós somos transformados, nós somos curados, nós somos lavados, purificados. São Pedro Julião, ele dizia que a bondade, a confissão é como se fosse uma tábua de salvação no meio da tempestade, né, deste mundo pervertido. E Santo Antônio de Pádua, ele dizia que a confissão é como que a confissão é a porta do céu. Por isso nós devemos nos confessar com frequência e nos confessar bem. E daí, agora, nessa segunda parte, depois de falarmos um pouco da instituição, né, do sacramento da penitência, que foi propriamente no Evangelho, quando Nosso Senhor ele aparece para os apóstolos, e ele confere aos sacerdotes, aos seus ministros, o poder de, em nome de Cristo, absolver dos pecados, perdoar dos pecados. E depois de falar um pouquinho dessa questão propriamente da teologia do sacramento da confissão, que justamente significa isto, né, é como que nós fôssemos o próprio filho pródigo se aproximando do Pai para receber a graça, e ele se alegra com a nossa salvação, e ele nos dá misericordiamente bens que nós não merecemos por nós mesmos, mas ele mesmo assim nos dá, e nós precisamos confiar nesses bens. Depois disso, Jesus, bom, perdão, aqui me perdi. Que eu queria falar era outra coisa. Então, nas Sagradas Escrituras, perdão, né, o próprio Cristo, ele tem toda essa justificativa que Deus ele perdoa, e a gente precisa entender isso com muita clareza. Ou seja, é próprio do ser humano errar e cometer erros, né, dada a nossa natureza ferida pelo pecado original, e que também o demônio se utiliza disso para nos tentar, né, o pecado. O pecado ele tem ele é sempre uma escolha por um bem aparente, né? Ou seja, quando uma pessoa peca, a nossa vontade, gente, Santo Tomás ele vai nos esclarecer isso, a nossa vontade ele foi feita para o bem. Então, no momento mesmo que nós cometemos um pecado, não é que nós estamos escolhendo um mal em si mesmo, certo? A nossa vontade ela só é capaz de escolher um bem. Só que existem bens que são reais, bens objetivos, por exemplo, quando a gente decide fazer o bem para uma pessoa, ou quando a gente decide fazer alguma coisa, sei lá, quando nós rezamos, nós estamos fazendo um bem objetivo, um bem real, a nossa vontade está direcionada para um bem real. Mas existe também aqueles bens que são aparentes, que têm uma aparência. Então, o pecado ele sempre tem uma aparência de bem, sobre um certo aspecto, que faz com que a gente escolha ele naquele momento, certo? Então, e o ser humano, ele mesmo faz isso, né? Ele escolhe, muitas vezes, ele troca o bem real pelo bem aparente. E é isso justamente que acontece quando nós pecamos. Então, se o pecado fosse algo... moralmente, o pecado é totalmente mal, certo? Mas, veja bem, entendam bem essa distinção aqui. É uma distinção mais singela, uma distinção mais filosófica. Se não tivesse nada de bom, nada de agradável, e nos agradasse, mesmo que seja moralmente mal, nós não cometeríamos jamais o pecado, certo? Então tem um aspecto de uma bondade. Essa bondade não é real, é uma bondade aparente, né? Então o pecado ele também existe, sempre há junto no processo, né, no momento que nós estamos pecando, algo de escolher entre um bem aparente e deixar o bem real. Então o pecado ele também existe no pecado um erro de juízo, um erro de julgamento. Nós trocamos o bem real, o bem infinito, que é a graça de Deus, por um bem aparente. Mas mesmo assim, Deus quis nos perdoar. Mesmo assim, Deus quis nos perdoar, né, desses pecados, por mais graves que eles sejam.
sempre há, enquanto nossos pulmões estiverem respirando, há possibilidade de arrependimento. E o arrependimento, gente, é sempre fruto da graça de Deus que nos toca antes e que nos move a nos arrependermos. Por isso que nós temos que pedir sempre a graça de ter um coração contrito e um coração humilde. No momento mesmo que nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus já está, mesmo que a gente ainda não tenha confessado, Deus já está nos movendo, Deus já está nos tocando, porque se não fosse a graça dele, seria impossível que nós querêssemos esse arrependimento, tivéssemos esse arrependimento. Certo? Então, bom, passando essa parte, eu gostaria de... Perdão, depois a gente corta aqui para colocar no YouTube as partes. Eu só queria ver a hora, porque aqui eu estava sem nenhum relógio. Então, vamos falar propriamente da confissão. A confissão ela foi instituída por Cristo, como nós falamos, e ela é um ritual, né? Um sacramento. O sacramento ele sempre tem um ritual, um rito. Nós vamos falar agora sobre os passos para uma boa confissão. Como fazer uma boa confissão? Aqui o sacramento da confissão tem todas essas excelências que nós dissemos, né? Os passos para uma boa confissão. Só antes disso, eu gostaria de comentar só mais uma coisa aqui. O método, né, para nós sermos pessoas melhores, diz o Dom Bosco, né, que cuidou de muitas crianças, e eram crianças que eram más mesmo, né, crianças que vinham de umas situações muito difíceis, e Dom Bosco transformava aquelas crianças más em crianças santas. E ele dizia que o primeiro método para nós sermos melhores, né, são boas confissões e boas comunhões. Se nós recebemos esse sacramento bem, nós vamos sim nos santificando e nos transformando. E São Luís Rei, né, numa carta, testamento, São Luís Rei de França, século XIII, uma carta, testamento para o seu filho, ele fala, né, empenha-te em confessar. O meio mais eficaz de todos e verdadeiramente mais indispensável para conservar pura e limpa a nossa alma e a nossa consciência é o sacramento da confissão. Vejam, um rei católico, né, que plenamente dando um conselho para o seu filho, que é ser o futuro rei, e o conselho mais importante que ele dá, entre vários, mas principalmente essa carta testamento, são conselhos espirituais, e dentre esses conselhos mais importantes que o rei dá é empenha-te em buscar a confissão, né? Porque pela confissão terás uma alma limpa e uma consciência, né? Conservarás a alma pura e limpa e uma consciência reta, né? Ordenada. Então, é muito triste não confessar, é muito triste não acreditar, não confiar no perdão de Deus. Né? Nós, católicos, temos uma graça de sabermos que Deus é capaz de perdoar os piores pecados, né? Mediante o nosso arrependimento sincero. Isso é uma graça de Deus. Claro que isso não é motivo para nós abusarmos dessa graça. Ou seja, vamos pecar, né, porque Deus vai nos perdoar, não. Mas realmente Ele nos perdoa. No momento que nós estamos verdadeiramente arrependidos, Ele nos perdoa. E quais são os passos para uma boa confissão, então? Os passos para uma boa confissão é exame de consciência, arrependimento, propósito de emenda, propósito de não mais pecar, a acusação desse pecado diante do sacerdote no momento da confissão e o cumprir a penitência. Esses são os 5 passos para nós fazermos uma boa confissão. Nós vamos comentar mais detalhadamente cada um deles, cada um desses passos. Primeiro de todos, gente, é o exame de consciência. Em que consiste o exame de consciência? O exame de consciência ele consiste em nós, diante de Deus, invocarmos a presença de Deus e pedirmos a luz para conhecermos aqueles pecados que nós cometemos. Eu falei antes para vocês, existem 2 tipos, 2 classes de pecados. Existem aqueles pecados que são mortais e existem aqueles pecados que são veniais. São pecados graves e pecados leves. Quais são as condições para existir um pecado mortal?
são três, e essas condições elas têm que se dar simultaneamente. Primeiro, é matéria grave, ou seja, aquilo que eu estou fazendo é objetivamente grave, ou, né, objetivamente proibido por Deus, ou aquilo ou é contra algo que eu deveria fazer, mandado por Deus. E basicamente, onde está o resumo daquilo que é materialmente grave, está nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos da lei de Deus e nos 5 mandamentos da igreja. Então, ali, é por ali que nós fazemos o nosso exame de consciência, avaliando objetivamente os mandamentos da lei de Deus. Só que não é só a matéria que constitui um pecado mortal. Para um pecado mortal, para ele realmente ser um pecado mortal, não basta que seja um ato materialmente grave. Esse ato materialmente grave ele deve ser feito com plena advertência da consciência, ou seja, eu devo saber no momento mesmo da ação que aquilo que eu estou fazendo é grave, e mesmo sabendo, eu decidi fazer. Então, quando nós temos essas três condições, nós temos um pecado mortal. Se faltou apenas uma delas, não existe pecado mortal. É somente um pecado venial. Por que isso, gente? Porque o pecado mortal, ele tem uma pena eterna. Qual é a pena do pecado mortal? A pena do pecado mortal é o inferno. Então, Deus, ele é justo e ele não vai nos punir simplesmente porque nós fazemos algo sem saber que era errado. Entende? Então, tem que ter essas três condições. Ou seja, tem que ser algo materialmente grave, tem que ser algo que no momento mesmo da ação eu sei, eu tenho a advertência da minha consciência, não, isso é errado. E mesmo assim eu quis fazer, mesmo sabendo que era errado. Daí eu tenho um ato humano pleno, um ato humano perfeito, em que eu realmente decidi, né, por esse bem aparente, eu decidi pelo pecado. Então, quando tem essas três condições, eu tenho um pecado mortal. O pecado mortal sempre terá essas três condições, né? Não há pecado mortal sem essas três condições juntas. Então, matéria grave, ou seja, aquilo que eu estou fazendo é objetivamente contrário à lei de Deus. Então, pecado grave não é aquilo que eu sinto que é pecado, não, é aquilo que objetivamente é pecado. Né? Objetivamente, Deus proíbe gravemente. O segundo aspecto é que o pecado ele precisa ter uma advertência plena da consciência, ou seja, no momento mesmo da ação, eu preciso saber que aquilo que eu estou fazendo é errado. E se uma vez eu sei que aquilo é errado, mesmo assim eu decido continuar, eu consinto plenamente com a minha vontade, daí eu tenho pecado mortal. Mas se, por exemplo, no momento mesmo eu percebi que aquilo é errado e decidi não vou fazer, não houve nenhum pecado mortal. Certo? Então, e se eu fiquei assim naquele estado em que eu não decidi pelo pecado, mas também não rechacei totalmente? Então nós temos um estado de semi-consentimento, não há pecado mortal também, há somente pecado venial. O pecado mortal ele precisa ter um consentimento pleno da vontade. Ou seja, eu quis fazer aquilo sabendo que era errado e que era mal. Eu quis fazer o mal sabendo que era mal. Então, quando tem essas três condições, querer, saber, né, o conhecimento, eu conhecendo, sabendo que era ruim e sabendo que era mal, e sendo algo objetivamente contrário à lei de Deus, eu tenho um pecado mortal. Do contrário, é somente um pecado venial. Uma coisa que é importante também, a consciência não é retroativa. Acontece muito que, quando alguma pessoa se converte ao catolicismo, enfim, ela olha para a vida dela, ela percebe que ela cometeu um monte de pecados antes. Alguns pecados era evidente que, né, não tem como a pessoa não saber que aquilo é um mal. Então a pessoa realmente é culpada daquilo, porque é um mal muito grave, é evidente que aquilo é um mal. Por exemplo, uma traição. Uma traição, mesmo um sujeito que não é cristão, ele sabe que ele está ferindo gravemente um vínculo que ele prometeu com uma pessoa, né, de fidelidade. Então ele não tem como dizer que a pessoa não tinha consciência de que aquilo era errado, moralmente errado. Então, no momento que a pessoa tem consciência que algo é moralmente errado, e ela mesmo assim fez, né, ela comete um pecado, sim. Agora, tem muitas coisas, por exemplo, o sujeito não era cristão, não era católico, né? E ele, sei lá, não sabia que deveria ir à missa domingo. Ele não sabia. E ele nunca foi na missa domingo. Ele não era católico. Então, ele não é que ele precisa, né? Não é que ele cometeu o pecado contra o mandamento de ir à missa todos os domingos. Não. Ele não cometeu esse pecado. Que seria contra o terceiro mandamento, né? Da lei de Deus e tudo mais. Não.
Por quê? Porque ele não sabia. Então a consciência não é retroativa, é do momento. Ou seja, a gente não. A consciência que eu tenho hoje, hoje eu tenho muito mais consciência do que, sei lá, eu tinha 10 anos atrás. Então, certamente teve atos errados que eu fiz há 10 anos atrás, mas, embora esses atos sejam realmente errados, muitos eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Então, evidentemente, eu não cometi um pecado, eu não fui culpado do pecado mortal, no caso, né? Eu não tenho a culpa grave. Então, eu preciso ter essa advertência da consciência no momento mesmo da ação, fazendo algo errado. Enquanto tem essas três condições, eu tenho um pecado mortal. Bom, qual é o primeiro passo que eu devo fazer para confessar? Eu devo investigar os pecados mortais cometidos. Eu devo buscar olhar a minha consciência e ver, olha, quais foram esses pecados graves. E daí isso eu posso utilizar como uma ajuda, uma ferramenta, né, um exame de consciência. Na internet há muitos exames de consciência. É só digitar no Google aí, exame de consciência para confissão, vai aparecer muitos, né? E o exame de consciência ele ajuda a gente a olhar assim para nossa consciência de uma forma objetiva para ver aonde que eu cometi pecado, né? Então é sempre bom, para uma boa confissão, antes dela, examinar a minha consciência, ou seja, me colocar na presença de Deus, pedindo as luzes para saber quais foram aqueles pecados que eu cometi, né? Esse é um dos primeiros, esse é um passo importante. Depois, né, o que que eu posso fazer? Depois, o que que eu devo fazer? Bom, uma vez que eu sei que eu conheço os pecados mortais cometidos, a confissão eu posso confessar também os pecados veniais, e é bom que eu confesse, né? Se eu não tenho pecados mortais, por exemplo, eu posso ir confessar somente os pecados veniais. Não tem problema nenhum e é recomendado, certo? Mas o principal, o que eu sou obrigado a confessar, são os pecados mortais, ou seja, aqueles pecados graves cometidos com plena advertência e pleno consentimento. Esse eu tenho uma obrigação de confessar. No momento que eu tenho consciência de que existe um pecado mortal na minha alma, né, eu preciso confessá-los todos sem esconder nenhum. O segundo aspecto para a confissão é a dor e o arrependimento. Ou seja, eu preciso ter um sincero arrependimento dos meus pecados. E aqui é um tema muito importante também. Por quê? Porque há, às vezes, uma confusão no tema do arrependimento. O que propriamente consiste o arrependimento dos pecados, certo? E isso é um tema que muitas vezes gera confusão. O arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, ou seja, ele precisa ser um arrependimento sincero. Eu me arrependo de ter cometido, só que não necessariamente, e o que consiste esse arrependimento? Numa dor. Mas a dor, ela não necessariamente ela precisa ser um sentimento, não necessariamente ela precisa ser sensível. E é aqui que as pessoas confundem. Muita gente diz, eu não vou me confessar porque eu não estou arrependido. Mas não é que a pessoa não está realmente arrependida, é que ela não está sentindo uma dor. Mas aqui a confissão não se trata de um sentimento dessa culpa, entende? Não, é um juízo intelectual mesmo. Eu percebo diante de Deus, diante da minha consciência, que eu fiz um ato que é objetivamente mal, né? E daí por isso eu me arrependo. Não consiste necessariamente numa dor, num sentimento. Eu me arrependo porque eu sei que eu transgredi uma lei de Deus, eu sei que eu ofendi a Deus. Então esse é o motivo do meu arrependimento, certo? Ele precisa ser explícito, ou seja, explicitado depois na confissão, né? Não é um arrependimento assim, né? Enfim, em geral. Ele precisa ser sobrenatural, ou seja, o motivo pelo qual eu me arrependo é porque é por Deus, e daí tem dois tipos de arrependimento. Existe um arrependimento perfeito, que é a contrição perfeita, que ela se dá quando eu me arrependo por amor a Deus, né? Independentemente de qualquer coisa, porque eu amo a Deus, eu me arrependo. E existe a contrição imperfeita, que é o arrependimento pelo medo do inferno, que é um arrependimento verdadeiro e justo também, porque nós devemos ter medo do inferno, certo? Não é que ele não inclua também um certo amor a Deus, porque o temor, né, no momento que nós temos medo do inferno, é porque, de certa forma, também amamos a Deus. Então, não é um arrependimento que não tenha o elemento do amor a Deus. Mas, na contrição perfeita, o elemento principal é o amor a Deus. E não o medo, né, das penas e dos castigos. Na contrição perfeita, imperfeita, o motivo principal é o medo, né, do inferno. Que, claro, que também há um amor a Deus ali, né, porque a pessoa não quer justamente estar apartada de Deus, que consiste o inferno. Então, aqui a diferença é a motivação. Mas para a confissão, não basta um arrependimento humano. Como é que seria um arrependimento humano? Sei lá.
tem pecados que às vezes trazem consequências aqui já, né, imediatas. Então, por exemplo, a pessoa roubou e foi presa. E no momento que ela foi presa, ela se arrepende, porque ela, né, foi presa, ela não queria ser presa, então é óbvio que ela vai se arrepender de ter feito aquilo. Ela vai ficar tantos anos na cadeia por causa de um único ato, né? Então, de um único dia, de um único momento. E é justo isso, que ela fique e tudo mais, né? Não estamos nesse mérito. Mas ele vai se arrepender de ter feito isso, é evidente. Você vai perguntar para qualquer preso se arrepende do crime que ele fez para estar na prisão, ele vai dizer sim, eu me arrependo deste crime, né? Talvez não de outros que não foram descobertos, mas daquele que foi descoberto, certamente ele se arrepende. Então não basta esse arrependimento humano, né? Porque algo deu errado, então eu me arrependo. Né? Eu me arrependo de ter traído a minha esposa porque ela me deixou. Né? Não, eu me arrependo porque, primeiramente, porque eu ofendi a Deus. Claro que também eu me arrependo porque, né, isso teve uma consequência grave ali, humana e tudo mais. Mas o motivo do meu arrependimento deve ser sobrenatural, ou seja, porque eu ofendi a Deus. Não pode ser um motivo simplesmente humano, é isso que eu estou querendo dizer. Ele tem que ser um arrependimento que é sumo, ou seja, o que significa isso? Que é um ódio realmente do pecado. O pecado ele é um mal sumo, né? Então, por ele ser um mal, eu eu odeio ele. Embora não quer dizer também que seja algo sensível, gente, certo? Porque tem certos pecados que sensivelmente eles produzem prazer. Então não quer dizer que você vai se arrepender do prazer, né? Sensível que é, sei lá, por exemplo, pecado da gula, né? A pessoa comeu demais, no momento estava muito bom e é evidente que ela não vai se arrepender, né? Por causa que a comida estava boa, qualquer coisa assim, não. Entende? É porque o arrependimento é um juízo da consciência. Ele percebe que ele fez algo errado, algo mal, e ele se arrepende porque ele faz esse algo mal. E esse arrependimento consiste nesse ódio, né, verdadeiro, para o pecado. Então, vimos até agora que é necessário. Ah, e o último aspecto, ele tem que ser também universal, ou seja, para que eu possa receber bem o sacramento da confissão, eu tenho que me arrepender de todos os pecados graves cometidos. Né? Eu não posso me arrepender de 99, não de um, porque senão não há um sacramento válido. Eu tenho que me arrepender de todos os pecados mortais, né? Porque todos eles constituem uma grave ofensa a Deus, todos eles fazem eu merecer o inferno, e por isso eu me arrependo. Certo? Então, só falando ali sobre a contrição perfeita ela procede de um motivo perfeitíssimo de caridade, ou seja, do amor de amizade que impulsiona a amar a Deus como sumo bem, nos diz o teólogo Antônio Roio Marim. Infinitamente amável por si mesmo e por suas infinitas perfeições. Então, a contrição perfeita, né, ela é uma dor, ela consiste nesse arrependimento total por amor a Deus. A contrição imperfeita, ela que também recebe o nome de atrição, ela também é movida por amor a Deus, mas de uma maneira inferior. Ela procede do amor sobrenatural, né, da esperança do céu, né, e também desse desejo de Deus e também daquela questão do medo do inferno. Procede dessas duas questões. Então, basta a contrição imperfeita basta para ser arrependido, né? Basta para ser perdoado pelo sacramento da confissão. O exame de consciência, gente, ele, então, o exame de consciência ele consiste nessa diligente investigação, né, inquisição dos meus pecados que eu devo confessar para obter a absolvição. Logo depois disso, eu tenho que buscar o arrependimento. Então, eu diante de Deus me arrependo, Senhor, por ter ofendido, né, porque vós sois sumamente bom. E aí ajuda os atos de contrição, que são aquelas orações que são formuladas pela igreja, que nos ajudam a ter esse arrependimento por motivo sobrenatural. O arrependimento, gente, é muito importante para a confissão, porque sem o arrependimento, a confissão é inválida. Para uma confissão ser válida, precisa ter um sacerdote que absolve validamente, mas precisa ter também arrependimento, né? Precisa dos atos próprios do penitente, que consiste no arrependimento sincero
no propósito de não voltar a cometer aquele pecado e na confissão, na acusação desses pecados diante dos sacerdotes. São esses três elementos, são essenciais para que o sacramento da confissão seja verdadeiro, seja eficaz, né? Seja válido. Porque eles constituem a matéria própria do sacramento da confissão. Todo sacramento ele é constituído de matéria e forma. Ou seja, tem um elemento ali que não pode faltar, o elemento material, o elemento formal, que fazem com que esse sacramento seja constituído. Então, o sacramento é indispensável o arrependimento, né? Arrependimento sincero dos pecados graves. Certo? Então, vamos preparando até o final as perguntas, gente. Daqui a pouco a gente abre para perguntas. Então, depois do arrependimento, eu preciso ter o propósito. Por que eu preciso ter o propósito? O que é o propósito? É o propósito de não voltar a cometer aquele pecado. E ele precisa ser um propósito eficaz, um propósito real. Para eu receber validamente o sacramento da confissão, eu preciso estabelecer um propósito aqui e agora de não voltar a cometer esses pecados. No momento mesmo da confissão, eu preciso ter esse propósito. Esse propósito não quer dizer que, sei lá, a gente sabe, conhece a nossa fraqueza e sabe e pode estimar que eventualmente a gente possa cair. Mas aqui e agora eu faço um firme propósito de nunca mais cometer esses pecados e peço essa graça para Deus. Então, eu preciso desse elemento para receber o perdão, né? Não adianta, porque senão, sei lá, qualquer um poderia confessar até por antecedência, né? Então ele vai lá, confessa já, mas não dos pecados que cometeu, quer confessar os pecados futuros. Não, não pode, né? Por quê? Porque para receber validamente eu preciso estar arrependido e o arrependimento ele vai levar consequentemente a um propósito verdadeiro, um propósito eficaz de não voltar a cometer esse pecado. E esse propósito ele é necessário também para a validade da confissão, né? Imaginem se eu estiver, por exemplo, me confessando 6 da tarde, e eu tenho marcado às 7 um roubo para fazer, certo? Então, é óbvio que essa confissão vai ser inválida. Por quê? Porque eu já tenho na minha vontade uma decisão, né, de pecar. Então, tem que ter um propósito de não cometer pecados mortais, né? Mesmo que eu, por me conhecer e saber da minha fraqueza, estimo que é possível que eu volte a cometer algum pecado, eu devo pedir a Deus essa graça para não voltar a cometer e estabelecer um propósito real, verdadeiro, de não voltar a cometer esses pecados. E esse propósito é fundamental para a recepção do sacramento da penitência. E por final, então eu faço a acusação dos meus pecados. Por final, não, perdão. Tem mais um elemento final. Esse seria o quarto elemento. Seria a acusação. E o que consiste a acusação? Significa ir diante de um sacerdote e acusar o meu pecado. Né? E como é que eu acuso o meu pecado? Às vezes as pessoas, eu percebo que elas têm um pouco de dúvida também nessa matéria. Não sabem na prática como confessar. Bom, a confissão ela tem que ser sincera, ela tem que ser breve, ou seja, breve na medida do possível, né? No sentido que eu falo objetivamente para o sacerdote aquilo que eu cometi. Na confissão, gente, eu não preciso contar detalhes, eu não preciso justificar o porquê que eu cometi, não. Eu vou lá diante do padre e assumo, né? E a confissão ele tem esse elemento, ele é um tribunal. É um tribunal que é diferente do tribunal humano. Por quê? Porque no tribunal humano eu chego e confesso o meu crime e sou condenado. Só que na confissão é diferente. Na confissão eu chego e confesso o meu crime e sou absolvido, sou perdoado. Então eu chego e confesso o meu crime, dou um nome para aquilo que eu fiz e falo objetivamente, eu fiz isso, né? Tantas vezes. No caso dos pecados graves, eu preciso confessá-los todos, os pecados mortais que eu tiver na minha consciência, né? A tal ponto que se eu deixar de confessar apenas um, eu imagino em vocês, eu tenho 10 pecados graves, mas eu confesso 9 e não confesso um. Bom, então a confissão foi inválida, né? Por quê? Porque é necessário que eu confesse todos. Se eu tenho na minha consciência, eu devo confessar todos os pecados graves, certo? Não são todos os pecados da minha vida, são todos os pecados graves, todos os pecados mortais, que eu sou obrigado. É bom, é recomendável também, ajuda, né? Que a gente confesse também os pecados veniais. Mas a obrigação é quanto aos pecados mortais. E eu chego e confesso, olha, eu fiz isso tantas vezes.
né? E, sei lá, se eu não sei o número de vezes que eu cometi aquele pecado, então eu pelo menos digo para o sacerdote o tempo que eu cometi aquele pecado, durante o tempo que eu vivi naquele pecado. É para dar uma dimensão de quantidade mesmo, né? Porque matar uma pessoa é menos grave do que matar 20 pessoas, né? Então, não basta que eu chegue para o padre e fale, matei. Não, matei, né, em quantas vezes, né? Então, é importante que a gente explicite também, porque muda, isso muda, é um elemento que muda. Na medida do possível, a gente tem que tentar dizer um número aproximado. A gente não consegue, se é impossível para nós determinar um número aproximado, então a gente pelo menos tenta dizer o tempo, o período, né, para que o sacerdote tenha uma dimensão de temporalidade, para que ele consiga estimar quantas vezes, né, foi cometido aquele pecado. Então eu chego e acuso, eu falo realmente o nome daquilo que eu cometi, e eu devo confessar todos os pecados graves cometidos em número e em espécie. Então, não basta dizer assim, pequei contra a castidade, por exemplo, né? O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Só que existem várias formas de pecar contra a castidade. Por exemplo, um casal, né, que comete adultério, ele pecou contra a castidade. É uma pessoa, um solteiro ou um casado que comete o pecado da masturbação, ele pecou contra a castidade. O pecado da pornografia, pecado contra a castidade. Então, existem várias formas. Eu tenho que especificar qual o pecado que cometi. Não basta em gênero. Eu preciso também especificamente citar o pecado que foi, né? E também, se houver, eu devo dizer as circunstâncias que agravam. Por exemplo, né, roubar um objeto normal é um crime de roubo. Roubar um objeto religioso, um objeto sacro, não é só um crime de roubo, um crime de roubo é um sacrilégio. Então, nós temos dois pecados. Então, tem coisas, tem circunstâncias que aumentam a gravidade, né, que tornam o pecado mais grave, que eu preciso também explicitar, certo? E daí aqui não tem como entrar em detalhes, porque são muitas, são múltiplas as ações humanas que podem agravar, certo? Então, por exemplo, quando, por exemplo, dois solteiros, né, duas pessoas que não estão vinculadas pelo sacramento do matrimônio, eles cometem um pecado contra a castidade juntos, o nome desse pecado é fornicação. Agora, se um é solteiro e o outro é casado, há também fornicação e adultério. Então, são dois pecados, né? No caso, um só ato, mas ali aumenta-se a gravidade da ação. Então, tem que se explicitar para o sacerdote aquelas circunstâncias que agravam o pecado. Certo? Eu não vou entrar na questão propriamente do exame de consciência, porque seria muito longo. E daí tiraria um pouco o foco da questão aqui, porque daí já não seria mais uma aula sobre o sacramento da confissão, mas seria uma aula sobre moral. E daí e aulas sobre morais, sobre moral, né? Aulas de moral são mais longas. E nós não teríamos tempo aqui para entrar nos detalhes, né? Então, o que a gente recomenda? Uma boa, existe o livro, né? Os Dez Mandamentos, de São Tomás de Aquino, da editora Permanência, é um livro muito bom. Existem livrinhos aí também, o exame de consciência ajuda a gente a ter uma noção do que é o pecado grave, o que é o pecado leve, né? Etc. Que ajudam a formar a nossa consciência. O objetivo aqui é mais falar da confissão mesmo, né? Talvez mais para frente a gente possa abordar o tema da moral propriamente dita, né? Então, eu preciso confessar em espécie, ou seja, a distinção específica, falar o pecado, confessar o número de vezes que eu cometi e também as circunstâncias que eventualmente possam agravar o pecado, torná-lo mais grave, certo? Essa confissão ela tem que ser sincera, ela tem que ser direta, ela tem que ser breve, né? Então não precisa enrolar, não precisa contar detalhes, né? A gente vai lá e se acusa mesmo de como diante de um tribunal. Padre, eu fiz isso tantas vezes, né? E basta. Para uma confissão boa e uma confissão válida, né? Não é necessário entrar às vezes em detalhes desnecessários. É isso. O sacramento da confissão, depois eu posso entrar em detalhes numa direção espiritual, numa conversa, daí tudo bem, de orientação. O sacramento da confissão, eu posso também pedir orientação, evidentemente, mas o objetivo dele é que eu confesse, que eu acuse os meus pecados. Tem muita gente que, pelo relato que a gente escuta de sacerdotes e tudo mais, que o pessoal às vezes vai contar história na hora da confissão, né? Ou transformar a confissão numa direção espiritual. Ela pode ter também, mas não é o objeto principal. O objeto principal é eu acusar os meus pecados com sinceridade, sem tentar passar pano em mim mesmo, sem tentar esconder nada. Então, eu preciso ser sincero e contar realmente aquilo que eu fiz, abrir o meu coração. Se eu ficar tentando esconder, eu posso invalidar, inclusive, a confissão, né? Porque eu vou estar passando uma imagem diferente do que realmente foi, ou tentando me justificar sem necessidade.
Depois disso, da acusação, então eu cumpro a penitência. A penitência é a satisfação. A satisfação é justamente é, aquela ação que o padre determina que eu faça como, de certa forma, uma forma de reparação do meu pecado. Às vezes, a maioria dos sacerdotes acaba passando uma oração de reparação. Existem determinados pecados, gente, que exigem da nossa parte uma restituição, né, que é um caso mais complexo. Né? Por exemplo, uma pessoa que roubou, precisa restituir aquilo que ela roubou de alguma forma. Então, na confissão é um momento que ela pode perguntar para o sacerdote como ela vai restituir isso, né? Ou, enfim, alguns pecados, ou quando, por exemplo, eu caluniei uma pessoa, eu deveria restituir a fama dessa pessoa que eu caluniei. O que é calúnia? É imputar falsamente um crime numa pessoa que não cometeu. Então, daí, claro, eu preciso na hora pedir o direcionamento do sacerdote para saber como agir, né? E às vezes ele mesmo vai orientar e vai dizer, olha, faça isso. Claro, tem casos que é impossível restituir, né? Tem situações que é impossível uma restituição. Então, a gente pede uma orientação ali para, de alguma outra maneira, restituir. E a penitência, que é justamente cumprir essa oração. Às vezes são coisas bem simples, mas que a gente deve fazer e fazer bem disposto, e isso traz mais graças para nós. Bom, esses são os passos para uma boa confissão. Ela tem que ser breve, ela tem que ser sincera, ela tem que ser, né, objetiva, ela tem que ser... E a confissão, gente, ela tem que ser algo com frequência na nossa vida, porque todos nós cometemos pecados. E nós precisamos da graça. E, claro, a confissão não é somente para quando cometemos pecados mortais. Os santos recomendam muito vivamente que a gente confesse com frequência. Mesmo os santos confessavam com frequência. Né? E existe também a confissão geral, que é o que a gente recomenda para uma pessoa, por exemplo, que nunca confessou, ou que passou muito tempo sem confessar. Que ela faça uma confissão de toda a sua vida. Né? Uma pergunta que às vezes pode vir, né, também, e se eu me esquecer de confessar algum pecado? Bom, algum pecado grave, algum pecado mortal? Não tem problema nenhum, se eu esqueci, eu devo confessar numa próxima confissão. Né? A questão toda, só para vocês entenderem, é o seguinte: eu já fui perdoado. No momento que eu confesso, eu confessei 20 pecados, né? Mas eu me esqueci de um. Eu fui perdoado de todos. Mas a igreja mesmo ensina que é uma obrigação moral nossa acusar todos os pecados mortais cometidos. Então, portanto, mesmo que eu já fui perdoado, eu devo acusar numa próxima confissão. Olha, né, eu falo assim, padre, eu me esqueci de confessar tal coisa na confissão passada. E confesso.